Olá, colegas alimentaristas. Estamos aqui novamente hoje para poder falar sobre um assunto muito interessante que está surgindo agora no debate. Aqui no canal nós trabalhamos com sistemas alimentares saudáveis, sustentáveis, que tragam sinergia, segurança alimentar, que tragam essa visão de soberania alimentar, que nós possamos produzir os alimentos que o Brasil precisa. E agora, principalmente que a gente está vendo toda essa conturbação, temos que pensar estrategicamente como nós produziremos alimentos. Se por acaso acontecer uma quebra dessas cadeias de fornecimento de alimentos, o que o Brasil precisa ter para poder não passar fome? Nós temos algumas vantagens, né? Eu já falei isso em outros vídeos, mas hoje eu vou trazer para você uma pirâmide que vai causar muita polêmica, né? Uma pirâmide alimentar. Uma pirâmide alimentar é um sistema didático, né? De explicar quais alimentos devem ser a base da sua alimentação e assim sequencialmente até os que devem ser evitados ou consumidos em muito pouca quantidade. E lá nos Estados Unidos agora teve um lançamento de um novo guia dietético, né, americano, pelo secretário de saúde lá, né, que é eu não sei qual o termo correto, que é um Kennedy, né, que ele está falando o seguinte: nós temos que mudar a alimentação dos Estados Unidos porque nós estamos fazendo o americano adoecer. E isso já é constatado não só dentro dos Estados Unidos, mas fora dos Estados Unidos. Quem pesquisa a alimentação, né, vê que a base que eles fizeram fez a população aumentar de peso. E isso está acontecendo no Brasil também. A gente vai falar sobre isso. Eu vou falar sobre essa pirâmide, vou falar da atual pirâmide invertida e vamos falar sobre o guia da população brasileira, guia alimentar da população brasileira, que é a nossa referência, tá? Então, logo depois da vinheta, a gente vai entrar nesses assuntos, vamos falar sobre essa questão do emagrecimento e do aumento de peso, né, que está acontecendo em relação a esses tipos de dieta, de mudanças dietéticas, logo depois da vinheta. Bom, colegas, então hoje nós vamos falar sobre um assunto que está dando polêmica agora, dia 7, foi lançado lá nos Estados Unidos, que é um novo guia dietético lá dos americanos e que vai causar polêmica. Então, como tem polêmica, e a nutrição também é uma coisa que envolve muitas questões, né? Não existem soluções mágicas, como eu falo com vocês, mas é importante que vocês tenham conhecimento e que acompanhem conosco para poder tomar as melhores decisões daquilo que vai dar certo para você, tá? Então, foi lançado um guia dietético que ele tem uma pirâmide alimentar, tá? Então eu vou falar o que que é a pirâmide alimentar que a gente tem já de muito tempo, que inclusive a gente importou inicialmente essa pirâmide nos Estados Unidos. No Brasil, em 2014, até um pouco antes, né, teve o primeiro guia da população, guia alimentar da população brasileira, salvo engano, em 2006, depois em 2014, atualizado esse guia, que é conduzido principalmente pelo pessoal da USP, né? Um trabalho do Dr. Carlos Monteiro também, que teve uma sacada muito legal, classificou alimentos como processados, ultraprocessados, né? E está causando realmente uma mudança, né, na forma de ver os alimentos. E qual é a pirâmide agora que os Estados Unidos está sugerindo? Estão chamando de pirâmide invertida, né? E a gente vai discutir sobre isso. Vamos falar primeiro sobre os Estados Unidos, porque muito daquilo que a gente trabalha, inclusive de dados, são relacionados com os Estados Unidos, é lógico, em outros países, né? Mas a gente absorveu muito isso, viemos absorvendo muito isso. E a gente teve até uma aceleração, isso é mérito desse guia, eu vejo, dessa visão, de que nós temos que voltar a comer comida de verdade, tá? E aí parece-me que agora nos Estados Unidos vai seguir esse caminho também. Então, talvez nós estejamos ensinando os americanos a comer, tá certo? Então vamos lá, por partes. Primeiro, o que que é uma pirâmide alimentar? Deixa eu mostrar para vocês como era distribuído a recomendação de alimentação, isso aí na década de 90, né? Eu creio que a partir da final da década de 80, início da década de 90, começou a se utilizar mais isso. E mesmo com essa pirâmide, com essas orientações todas, nós estamos vendo a população aumentar de peso. A gente vai ver esses dados acontecer, tá? Mas vamos lá, pirâmide alimentar. Pirâmide alimentar era mais ou menos essa representação para poder orientar as pessoas no grupo de 7, 8 alimentos, o que que eles poderiam ou não, não é que eles poderiam ou não poderiam, o que que eles deveriam ou não deveriam comer para manter a saúde. Então, inicialmente, havia essa pirâmide aí que eu mostrei para vocês, que na base vai estar o grupo 1, que é o grupo de alimentos energéticos, né? Esses alimentos energéticos são os carboidratos em geral. Então, ali você tem pão, ali você tem arroz, ali você tem biscoito, né? Então, esse seria o grupo 1, tá? Durante muito tempo se recomendava isso, ou coma carboidratos como base dos seus alimentos para fornecer energia. E por que que acontecia isso? Ah, porque a energia ela é através da glicose. Se você não tem carboidrato, você não consegue glicose. E aí o corpo começa a ter problemas. Essa foi uma linha adotada durante muito tempo, que eu contesto, eu creio que a gente não foi pelo caminho certo, mas
foi o que foi adotado durante muito tempo, tá? Logo acima você tem dois grupos, né? O grupo 2 e o grupo 3, que são alimentos reguladores. Aqueles vão fornecer o que seriam de vitaminas e minerais, né? Que seriam os micronutrientes, né? Então você tem o grupo 2 aí, legumes, alguns tipos de verduras, né? E no grupo 3 você tem, que é do lado direito ali, né? Você vai ter as frutas, né? Então é esse grupo que a gente chama de FLV, frutas, legumes e verduras, né? Então são os vegetais aí que você vai consumir. Subindo mais um degrau, você vai ter do lado direito ali alimentos que são alimentos do grupo 4 e do grupo 5 e do grupo 6, né, que são alimentos denominados alimentos construtores, tá? Então, olha só, lá na base você tem energia. No meio você tem, que é um dos macronutrientes. Logo acima você tem vitaminas e minerais. É lógico que tem energia também nesses outros, né, todos. Mas uma carga também que vem com vitaminas e minerais. Porque lá na base também eles colocaram muitos carboidratos refinados, né? E depois, logo acima, você tem vitaminas e minerais, que são os alimentos chamados reguladores. Acima, você tem os alimentos chamados construtores, que são aqueles que compõem proteínas. Então, olha só, carboidrato, vitaminas e minerais, proteínas, tá certo? Essas proteínas é um campo de polêmica, mas eles colocaram aí os soybeans, né, que eles chamam, que são os alimentos à base de soja, feijões, né? Do lado esquerdo de quem vê aqui, né, tem as carnes, ali você tem carnes, tem embutidos ali, tem um salsichão ali, e do lado direito você tem os lácteos, tá certo? E por fim, você tem os alimentos energéticos extras, que estão lá no topo da pirâmide, que seriam os óleos, as gorduras, né, que seriam os doces, né, também eles colocam lá em cima. E essa era a pirâmide que recomendava. Então você tinha uma base de carboidrato, você tinha verduras e legumes, frutas, verduras e legumes, você tinha proteína e você tinha óleos, gorduras e açúcares, tá certo? Bom, o que que mudou agora? É a tal da pirâmide alimentar invertida, tá? E aí vem os Estados Unidos e diz o seguinte: nós vamos mudar agora essa pirâmide e vamos invertê-la. Governo americano revisa orientações nutricionais com foco em comida de verdade. Pronto, comida de verdade, ó, o slogan pegou, tá certo? Então, comida de verdade. Desembale menos e descasque mais, né? Então, que eles utilizam esse lema, que é para você evitar de comprar tudo em caixinha e comprar a fruta, verdura, carne, os ovos, o leite, é lógico, ele vem em caixinha, mas pode vir em saco plástico, em outra coisa qualquer, mas ele tem um trabalho de processamento menor, assim como alguns queijos, tá certo? Então, o objetivo é o quê? É você focar agora mais, isso por essa nova pirâmide invertida, você focar um pouco mais na comida de verdade, priorizando proteínas e gorduras saudáveis, em linha com o movimento Make America Health Again. Faça a América saudável novamente. Então tem o Make America Great Again e tem o Make America Health Again, tá certo? Então é esse tipo de trabalho que nós vamos começar a verificar acontecendo lá nos Estados Unidos, tá? Eles estão buscando agora que o americano ele tenha mais foco dentro daquilo que seria o alimento de verdade e aumente a ingestão de proteína. Esse é um ponto que eu quero que vocês fixem, tá? Tem uma corrente cada vez mais forte falando que nós necessitamos aumentar esse consumo de proteína por uma série de motivos. A proteína, principalmente a proteína animal, ela aumenta a saciedade, tá? Ela tem uma biodisponibilidade, quer dizer, você come uma quantidade de carne, então aquela proteína ela é muito mais facilmente assimilada, por exemplo, que proteínas vegetais, alguns vegetais. Porque eles têm, o que a gente chama de antinutrientes, alguns vegetais. Por exemplo, a soja, né? A soja tem uma quantidade de proteína enorme, mas a gente não consome soja direto, né? A gente produz muita soja, mas é utilizada normalmente para ração animal, para converter em proteína animal, tá certo? Por quê? Porque a biodisponibilidade da soja, ela é pequena, porque ela tem alguns antinutrientes que limitam essa absorção dessa proteína. Então ela tem que passar por um tratamento, né? E aí nesse tratamento é retirada a parte oleosa, muitas vezes, e sobra um extrato que tem eminentemente proteína. Como há uma temperatura alta, tem alguns tipos de tratamentos que são utilizados, ela aumenta a biodisponibilidade. Mas o padrão ouro da proteína ainda é o produto de origem animal, a carne, né? Então é o que tem mais disponível e é o que eles estão buscando aqui agora, né? Eles estão buscando trazer essa pirâmide invertida. Eu vou ver, inclusive, se eu acho essa pirâmide invertida. Eu acho que é interessante isso daí. Tá aqui, ó. Então deixa eu colocar para vocês aí como é que tá o que o americano está defendendo agora.
Lá embaixo, que é a pirâmide que você consome menos, são grãos integrais, vamos dizer assim, né? E aí você vem com frutas, verduras, legumes, e aí você também tem a base lá em cima, né? Que eles inverteram, são frutas e vegetais e proteínas, lácteos e gorduras saudáveis. Então, eles estão colocando agora a proteína como uma base. A recomendação da OMS em geral é para um adulto, e homem e mulher aí, mas na média, eh, que ele consuma aí entre 18 e 60 anos, né, a idade, vamos considerar isso como faixa de corte para a gente, que ele consuma algo em torno de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso, tá? E agora essa dieta, ela já está jogando para 1,2 a 1,6 gramas de proteína por quilo de peso. Então, dependendo do caso, ela quase dobrou a quantidade de consumo de proteína, tá certo? E por que está acontecendo isso? Porque a pirâmide que anteriormente era recomendada foi se demonstrando que ela está sendo ineficaz. As pessoas estão consumindo cada vez mais carboidratos e engordando cada vez mais. É lógico que a qualidade também infere, né? O preço da carne nos Estados Unidos, a gente fala sobre aqui do Brasil, a carne ficou cara, não chega nem perto, né? A carne de qualidade lá é cara também. Então, eles estão agora recomendando que aumente-se o consumo de carnes, tá? É exatamente a recomendação para que você tenha um ingrediente de alta qualidade, de proteína de biodisponibilidade alta, tá certo? E gorduras saudáveis. Aí no campo de gorduras saudáveis também cabe uma discussão muito grande, tá? Então esse é o primeiro ponto que eu queria mostrar para vocês. Inverteu a pirâmide, tá? E aí? Vai dar pano para manga, a gente vai conversar muito sobre isso. Isso daí vai dar muito assunto, né? Agora é o parâmetro dos Estados Unidos que eles querem implementar como saúde. Então, a gente vai ter, em termos de produção, como eu falo sempre em sistema, uma valorização dos produtos de origem animal, tá? E principalmente aí eles colocam as carnes minimamente processadas ou não processadas. Minimamente processadas são as carnes daquelas que a gente come. Vai no açougue, você vai ter um gado que foi abatido, foi feito um corte daquele pedaço de carne que você vai comprar, picanha, maminha, alcatra, fraldinha, qualquer carne dessas aí, patinho. E aí foi retirado do animal aquele corte, e aquele corte ele vai ser disponibilizado para você. Então, ovo um minimamente processado, ele não tem aditivos, a princípio, ele não tem conservantes, é a carne do boi, tá certo? Do mesmo jeito que os ovos. Você comprou o ovo, já vem na embalagem, né? Então ele é minimamente processado, não é nem processado, eu acho que não é considerado nem como minimamente processado, porque ele só vai ter uma embalagem por fora. Lógico, ele tem um processamento, muitas vezes, dependendo do caso, de um mínimo de higienização, né, para ele poder ser embalado. E aí ele vem até você, você quebra a casca, pronto. Dá galinha para você, tá certo? Então, essa tendência vai ser uma tendência agora para os Estados Unidos, como uma recomendação dietética. E vai dar pano para manga. O nutricionista vai ter assunto para conversar durante 10 anos. Tá? Mas eu já antecipo para vocês, pela minha formação como veterinário, eu fico satisfeito por ver isso. Tá? Porque eu estou vendo, e eu sempre defendi isso, que nós devemos voltar os olhos para a proteína animal. Muito se fala, vamos parar de comer carne para salvar o planeta. Não vai salvar o planeta. A questão ambiental já está afastada e a gente vai fazer um vídeo só sobre isso. Não adianta parar de comer carne para salvar o planeta, principalmente o Brasil. Nós temos mais cabeças de animais. Da última vez eu tinha visto um cálculo, era algo em torno de 240 milhões de cabeças de gado e algo em torno de 213 milhões de habitantes, tá? Então nós temos mais gado do que gente no Brasil, né? E vocês não ficam olhando, quem está na cidade concentrado não vai encontrar. E está espalhado, mesmo que você ande também, pegue o carro, você não vai encontrar rebanhos, porque ainda se utiliza uma área muito pequena do Brasil para produzir esse gado. E a gente pode adensar essa área, tá? E aí por isso que eu defendo também a questão da proteína, tá? E aí eu vou, depois dessa provocação, né, colocar mais uma vez a pirâmide aí para vocês, porque eu vou agora começar a destrinchar essa pirâmide. Essa recomendação, vou fazer o comparativo com relação ao que é o nosso guia, tá? O nosso guia nutricional, tá certo? E lembrando que a gente tinha essa pirâmide. Então, o que é que eu quero que vocês saiam daqui? Quem está buscando também a questão de emagrecimento, tá certo? Esse modelo anterior de comer carboidrato, né, comer frutas, verduras e legumes logo depois, e depois a base como carboidrato, depois fruta, legumes e verduras, e depois a carne, esse modelo não deu resultado. Tá? Ele fez as pessoas continuarem engordando. É lógico que não houve adesão, né, da forma como foi feita, né?
ou houve uma adesão que acabou caindo para os ultraprocessados, principalmente na parte de carboidratos, como houve também um período em que foi muito vilanizada as gorduras, não pode comer gordura, não pode comer gordura, gordura faz mal, o pessoal parou de comer gordura e foi para a base, para manter a caloria, que é a base são os alimentos que deveriam ser os alimentos energéticos, né? Que seria esse grupo 1 de carboidratos. Então o pessoal diminuiu a gordura e começou a consumir mais carboidratos, são essas massas, pães, né? Você encontra, né, a farinha de trigo, por exemplo, né? E você encontra em tudo que é lugar, tá certo? E começaram também a adicionar alguns produtos para poder fazer com que reduzisse a quantidade de gordura nos alimentos, principalmente aqueles mais processados, mas aumentasse a palatabilidade, tá certo? Então, em resumo, essa pirâmide vai deixar de existir, ou então de ser defendida lá nos Estados Unidos, para virar essa pirâmide. E a gente vai começar a discutir com relação a essa nova pirâmide americana e vamos fazer os comparativos nos outros vídeos, tá certo? E que isso influi na sua forma de ver os alimentos e como você pode utilizar isso a seu favor para o emagrecimento, tá joia? E aí eu vou explicar e a partir daí a gente vai derivar uma série de questões falando sobre emagrecimento, sobre saúde, qualidade de vida, tá? Eu acho que ainda dá tempo. Não, eu vou botar esse outro dado, então parem por aqui, vocês fixem aqui e me deem um feedback também daquilo que vocês estão pensando ou que vocês estão vendo, tá? Para quem não me conhece, está me vendo agora, meu nome é Frederico Cunha, eu sou um alimentarista, sou um estudioso desse sistema alimentar. Tenho várias formações, sou produtor de alimentos, sou veterinário, há mais de 34 anos eu produzo alimentos e atuo na área da veterinária, na produção de alimentos também. Eu sou advogado com especialização em direito ambiental, eu sou nutricionista e sou gestor ambiental. Então, essas áreas que eu falo de conhecimento de causa, tá certo? E a gente vai trabalhar com essa visão sobre o emagrecimento, sobre a qualidade de vida, sobre o estilo de vida que a gente vai mudar, com foco em alimentação. Vamos falar sobre várias outras coisas, tá? E aí vocês deem feedback daquilo que vocês estão achando, né, sobre o que eu estou falando, para poder eu alimentar essas respostas nas redes sociais. Aqui eu tenho meu Instagram, @frederico.fadc, é o meu YouTube aqui que vocês estão assistindo, que é o Alimentarista, o canal, que é @fredcunhadv. Nós temos o Facebook ainda, está um pouco parado, mas temos lá, Frederico Cunha e Albi. E tem o meu LinkedIn. Para quem tem o LinkedIn e quiser entrar em contato e trabalha e atua nesse meio, pode entrar em contato e a gente conversa, troca umas ideias sobre lá, sobre isso daí lá, né? @Frederico-Cunha ADV, tá certo? Bom, eu vou despedindo de vocês, né? Vamos continuar falando agora sobre essa nova pirâmide invertida e essa nova visão que os Estados Unidos está implementando, com foco para a gente agora, que a gente vai trabalhar no emagrecimento, na qualidade de vida, na saúde, tá certo? Esse é o nosso objetivo. Saudações alimentaristas a todos e um forte abraço.